quando a gente olha os impactos da crise hídrica para o agronegócio brasileiro, eles não se limitam somente às perdas, aos prejuízos sentidos nas culturas. Então, a gente tem registrado perdas no café, na laranja, na cana-de-açúcar, no milho safrinha, que é o exemplo mais recente, entre outras culturas importantíssimas, mas a logística também é bastante afetada. E se a gente traz isso para esses efeitos que estão sendo sentidos ali na bacia hidrográfica do Rio Paraná, os efeitos para a logística do agro são bastante claros. Para a gente entender esses impactos e o que pode acontecer, como isso de fato tem se desenvolvido, a gente convidou para conversar conosco aqui no Notícias Agrícolas o Tiago Guilherme Pera, que é coordenador do grupo de pesquisa da Exalc-Log. Já conosco, Tiago, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Olá, bom dia, sempre é um grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Tiago, de fato, né, nós temos uma preocupação grande agora com essa região da bacia hidrográfica do Rio Paraná, porque está trazendo algum prejuízo ali para a logística do agronegócio, né? Existe uma grande preocupação, né, da hidrovia paralisar esse ano em decorrência aí, dessa crise hídrica, né? Essa crise hídrica ela acaba afetando a navegabilidade muito em função de que a escassez de chuvas, né, leva aí as usinas hidrelétricas a terem que puxar mais água, né, dos rios, né? E consequentemente isso acaba afetando a profundidade aí de navegação dentro das hidrovias. E, particularmente na região hidrográfica do Paraná, né, nós temos uma hidrovia muito importante, que é a hidrovia Tietê-Paraná. Né? A hidrovia Tietê-Paraná, ela tem apresentado um volume aí por volta de 5 milhões de toneladas, né? Especificamente em 2020 nós tivemos aí um volume de 3,8 milhões de toneladas, em 2019 5,6 milhões de toneladas, e ela acaba sendo um importante polo para a movimentação, né, de grãos, principalmente, né, no terminal de São Simão, que fica em Goiás, né, pegando cargas aí de soja e de milho, né, na região de Goiás e também parte aí do Mato Grosso. E, Tiago, quando a gente olha para essa situação, a gente já vê uma considerável diminuição desse volume de cargas? Ou como é que está a situação nesse momento diante das condições de navegabilidade do rio, nesse trecho principalmente? Bom, é importante destacar alguns pontos, né? Nós já tivemos uma experiência aí, alguns anos atrás, de uma paralisação na hidrovia Tietê-Paraná, tá? Em 2014, salvo me engano, e que ali pegou muita gente de surpresa, né? Que foi numa época bastante turbulenta, de grandes volumes tendo que ser movimentados, né? Isso causou um grande transtorno no mercado de fretes, né? Os preços de frete rodoviário subiram bastante em função de que, para o planejamento dos embarcadores, eles já contavam com aquele volume contratado para ser movimentado na hidrovia e teve que fazer uma forte migração, né, desse volume para os caminhões, né? Então, os preços dos fretes rodoviários acabaram subindo bastante. Né? Agora, a situação nesse momento é um pouco diferente, né? Talvez aí em cima de alguns fatores. O primeiro deles é que os embarcadores já incorporaram esse risco, né, na conta, né, no Certo. planejamento aí da logística. Então, olha, movimentar na hidrovia está sujeito a acontecer esse tipo de problema, né? E como foi um anúncio aí não tão repentino assim, que dê um certo tempo para melhorar esse planejamento, pode ser que não tenha um impacto tão alto assim na questão dos aumentos de frete, igual aconteceu, né, em 2014, né? E mais especificamente ainda, né, nós temos aí um cenário de melhor planejamento, né, do que foi aí em 2014. Então, isso pode contribuir para que não tenha um pico de frete tão elevado assim em decorrência desse evento da paralisação da hidrovia Tietê-Paraná. Tá?
Inclusive eu queria entender se essa paralisação ela acaba exercendo uma pressão sobre outros modais logísticos, Tiago. Isso acontece ou por ser uma situação ali pontual também tem efeitos pontuais sobre outros modais? Tem sim, tá? E vamos pegar até o caso aí que aconteceu no passado, né? Então, como nós tivemos a paralisação da hidrovia Tietê-Paraná, especificamente em alguns trechos que ficaram inavegáveis, né? Então, os embarcadores que tinham volume, né, previamente contratados para movimentar na hidrovia tiveram que migrar esse volume para rodovia principalmente, né? E aí você tem uma pressão no preço do frete, né? Porque aumenta repentinamente a demanda por contratações de frete. Então os preços de frete subiram muito, né? Em alguns corredores específicos, que a gente está falando mais na região ali do Centro-Oeste para Santos, né? Certo. Então esse corredor acabou aumentando aí o preço do frete em função, né, dessa paralisação da hidrovia Tietê-Paraná. Mas pode ser que não seja o caso agora, né, de ter esse grande pico, pelo fato, né, dos embarcadores já terem um tempo maior para fazer esse planejamento, né, essas migrações aí de forma não tão intensa assim, igual foi em 2014. Tá? E a gente cruza as informações logísticas, Tiago, com as informações de geração de energia, né? Quando a gente fala de hidrovias no Brasil e a necessidade das usinas também demandarem mais água nesse momento, né? Sim. Na verdade, assim, a gente tem uma escassez geral de água, né? É, Então, a para água tudo. para tudo, para agricultura, né, para geração de energia e para hidrovia. Então, agora chega um momento em que, de fato, tem que ter alguma priorização, né? Sim. Então, os reservatórios, né, de água têm aí, estão em níveis mínimos, né? E quando isso acontece, e tem uma demanda muito alta para a produção de energia, a usina se vê obrigada aí a puxar mais as águas dos rios, né? E como não tem uma entrada tão forte de água das chuvas, né? Isso acaba reduzindo, né, o nível de água aí dessas hidrovias, né? E consequentemente, em algum trecho que é mais crítico, você pode não ter aí a profundidade adequada para a navegação, né? Para o transporte de cargas. Tiago, a gente está falando especificamente dessa hidrovia, mas há outras que nesse momento te trazem preocupação também? São necessárias de serem monitoradas? Olha, pelo que nós estamos acompanhando, não, Tá, tá? Então, a hidrovia Tietê-Paraná, ela tem um volume aí representativo por volta de 5 milhões de toneladas, mas hoje ela não é a principal hidrovia do país, tá? As principais hidrovias do país, elas estão na região norte, né? Então, a gente tem um grande volume sendo operado na região norte e, a princípio, não tem tido problemas aí na questão de escassez de água. Tá? Mesmo porque a região norte é uma região mais chuvosa, né? Então, a princípio, os riscos aí são mínimos para a região norte, tá. pelo nosso acompanhamento. Tiago, a hidrovia nesse momento ela já está paralisada, os trabalhos por lá já foram paralisados ou podem ser paralisados? Salvo meu engano, tá? Nós tivemos aí uma paralisação e eu não sei dizer agora por quanto tempo, né? Certo, Os trechos aí eles vão ficar paralisados, tá? certo. Mas o risco de ter uma paralisação até o final do ano é bastante elevado. Sim. Tiago, você me pontuou também essa diminuição das cargas que por ali passam nesse trecho e nessa hidrovia. A gente sabe que as hidrovias no Brasil não são, talvez, utilizadas com a capacidade que poderiam também. Isso, na minha modesta opinião, você é especialista, pode dizer muito melhor do que eu. Por que esse volume vem diminuindo nessa hidrovia, nessas cargas? Você citou 2019, 5,6 milhões de toneladas, 2020, quase 4 milhões. O que promove essa redução de volume, Tiago? É uma questão logística especificamente, ou é uma questão de custo, é uma questão climática? O que promove esse movimento? Olha, de uma forma geral, tá? É mais uma questão aí de planejamento dos embarcadores. Certo. Os volumes têm girado aí algo em torno de
4 milhões a 5, 6 milhões, tá, de toneladas na hidrovia Tietê-Paraná, mas o que a gente tem observado é um forte crescimento, tá, nas hidrovias da região norte do país. Né? Então, a gente tem diversificado um pouco mais a nossa matriz de transporte, principalmente falando em termos de milho e soja, né? Principalmente com a ampliação das hidrovias na região norte do país. Né? Então, o Certo. Arco Norte ele tem exportado cada vez mais, e parte dessa exportação do Arco Norte é oriunda aí das movimentações que acontecem na hidrovia da região norte. Tá certo. Tiago, a gente tende a ter um olhar mais forte e uma mudança de planejamento e a gente começar a movimentar volumes maiores de carga por hidrovias no Brasil. Você acha que a gente está nesse caminho ou ainda estamos caminhando a pequenos passos quando o assunto é esse? Não, estamos evoluindo, tá? As hidrovias elas são importantes para o país, têm recebido uma série de investimentos, né? Principalmente na região norte, né? Fruto aí principalmente da expansão dos terminais de uso privativos que estão acontecendo desde 2012, né? Então, temos muito a crescer em termos de infraestrutura no país e diversificar essa nossa matriz de transporte. Bom, isso é uma boa notícia, né? Quanto mais diversificado, melhor para o produtor, né, para as próprias empresas que trabalham com esse serviço, porque o Brasil é tão grande, né, Tiago? E a gente precisa ter o maior número de alternativas possível para a gente ter também um mercado competitivo, quando a gente fala de frete, um mercado logístico, e eu imagino que a gente tenha muito ainda a evoluir, a crescer, acompanhando essa demanda tão intensa que o agronegócio tem, né? Sim, exatamente. E é importante destacar o seguinte, né, que a gente tem aumentado muito a nossa produção nos últimos anos e a infraestrutura ela precisa acompanhar, no mínimo, essa produção, né? Claro. As ferrovias e as hidrovias precisam aumentar a capacidade, no mínimo, igual às taxas de crescimento aí da produção. Do contrário, a gente não tem a diversificação, né? A gente fica mais concentrado nas rodovias, né? Então, se a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, né? O Brasil, ele tem uma dependência muito alta dos caminhões, né? Eu acho que todo mundo está meio careca de saber isso. Mas, para exportação especificamente, né, de grãos, a gente utiliza até um pouco mais de ferrovia do que os Estados Unidos, né? Uhum. A grande diferença está no hidroviário, né? Então, por volta, a gente aí, pegando um exemplo para grãos, tá? A gente exporta por volta de 13% do volume, né, por hidrovias, né? Então chegam até os portos brasileiros 13% por hidrovias, enquanto que nos Estados Unidos, tá? Isso passa da metade do que eles exportam, né? Certo. 54%, né? Então eles têm uma matriz de transporte mais diversificada, menos rodoviária e mais hidroviária, tá? Do que a gente aqui, né? A gente tem aí uma matriz de transporte rodoviária por volta de 50%, né? Para exportação aí de soja especificamente, né? Até foi um estudo que nós fizemos junto com o pessoal do USDA para tentar quantificar essas matrizes de transporte para milho e soja no Brasil, né, no período de 2010 até 2019, e aí poder contrastar isso com outros países, né? E aqui é uma informação interessante que, de fato, nos Estados Unidos, eles usam muito mais hidrovia do que a gente, né? Então, o Brasil tem aí um potencial muito grande para ampliação, né, das hidrovias, mas acaba tendo, de fato, esse risco climático, né? E é interessante observar um estudo que você também divulgou, né, Tiago, mostrando a dinâmica da logística do milho, por exemplo, no Brasil entre 2010 e 2019. Comparar a produção com a evolução do transporte hidroviário é muito interessante, né? Como a gente
ampliou muito a nossa produção, vem crescendo a nossa oferta, inclusive no mercado exportador, mas a gente ainda vê o transporte, inclusive o transporte ferroviário também, crescerem num ritmo muito mais tímido do que cresce a produção e a nossa exportação. E isso vale para outras commodities também, né? Outros produtos de uma forma geral. Sim, sim. É importante aí que a gente tenha esse crescimento de infraestrutura superior à produção para ter uma diversificação cada vez maior. Hoje, a gente observa que, basicamente, no sistema ferroviário brasileiro, né, e hidroviário, tem predominado mais aí soja e milho para transporte, e farelo de soja também, tá? Certo. No caso, até pegando um exemplo, a hidrovia Tietê-Paraná, ela tem aí uma situação até específica e muito pontual, mas ela tem também a movimentação de cana-de-açúcar de uma usina, tá? Tá. Que fica na região de Jaú. Então, eles movimentam cana-de-açúcar para abastecer uma usina, né? Em trechos relativamente curtos. Eu acho que, salvo me engano, talvez seja a única usina do Brasil que faça movimentação de cana-de-açúcar por hidrovia, Muito bom. né? Mas basicamente hoje o sistema de transporte de hidrovia e ferrovia, né, para cargas agrícolas tem se concentrado muito para o transporte de soja e milho, principalmente para exportação, né? Os fluxos majoritariamente são aí destinados para exportação dentro desses sistemas de ferrovia e hidrovia, né? Porque o Brasil é um país de dimensão continental que tem uma distância média bastante elevada, né? Pegando as grandes regiões de produção até os portos, a nossa distância é bastante elevada. Então, o transporte rodoviário acaba ficando muito caro, principalmente agora em função, né, de que a gente tem um preço de diesel bastante elevado, né, e é um transporte de baixa eficiência energética, né? Um caminhão ele consome por volta de 2,5 quilômetros, ele faz 2,5 quilômetros por litro de óleo diesel, Sim. né? Então, para 2.000 quilômetros, você tem um impacto muito elevado do custo de combustível na viagem, enquanto que as ferrovias e as hidrovias elas são muito mais eficientes do ponto de vista energético. Elas consomem muito menos combustível, né? Isso acaba trazendo um efeito de redução de custo, né, dessas modalidades de transporte. Essa é uma pergunta que eu queria saber também, se as hidrovias já nos oferecem uma competitividade de custo-frete atrativa para quem precisa fazer esse transporte, Thiago. Sim, tá? Então, normalmente o frete hidroviário ele é muito mais barato do que o rodoviário, tá? Agora, isso depende muito do tipo de contratação e da relação comercial entre os embarcadores e os prestadores de serviços hidroviários, né? Então, depende do contrato que é estabelecido, do volume que vai ser movimentado, do tempo desse contrato, se é um contrato anual, de 10 anos, né? Ou se o embarcador vai fazer investimento na frota hidroviária ou não, né? Daquele prestador de serviço hidroviário, tá? Mas, no geral, a gente observa um desconto médio, tá? Comparando para faixas de distâncias equivalentes em relação ao rodoviário, na ordem de 50%, tá? Olha só. Para uma mesma faixa de distância. Agora, não significa dizer que para o embarcador ele vai ter um desconto de 50%, porque, na verdade, ele também precisa considerar, quando ele faz uma operação hidroviária, o chamado custo multimodal, que é a soma de todas as parcelas de custos envolvidas nessa operação multimodal. Então, ele vai ter que fazer a movimentação pelo transporte rodoviário, Certo. né? Da região de origem até o terminal, seja ele hidroviário ou ferroviário, aí ele tem que pagar algumas taxas, né? Por exemplo, de transbordo, né? De movimentação da carga para o terminal, e aí o frete hidroviário ou frete ferroviário. Então, fazendo a soma de todos esses custos multimodais em relação ao rodoviário, que é o ponto de decisão aí, normalmente do embarcador, né, para avaliar o que vale mais a pena, né, do ponto de vista de custo logístico. Né? Claro. Então, esse é um aspecto importante. Né? Então, por exemplo, se a gente analisa os corredores da região norte do país, o frete hidroviário equivalente é relativamente baixo, né, da hidrovia com a rodovia. Só que o embarcador ele vai ter que movimentar por volta de 1.000 quilômetros, né? Se ele pegar lá a região do Mato Grosso até Itaituba, Miritituba, por rodovia,
né? Então encarece bastante para ele, Sim. né? Então esses somatórios de custos precisam ser considerados, né? Tá certo. Olha só, Thiago, a gente vai continuar monitorando toda essa situação. Certamente vamos nos falar mais vezes para a gente continuar atualizando as informações aqui para a nossa audiência. Mas é sabido que o escoamento da nossa safra ou do restante da nossa safra e da safrinha de milho que começa a ser colhida não fica severamente comprometido, portanto, né? Não fica severamente comprometido, porque a gente hoje tem um planejamento melhor aí Uhum. da nossa logística, tá? Em alguns corredores, talvez ali de Goiás e Mato Grosso, pode ter um aumento de frete além do que já era esperado para essa época do ano, né? Porque quando inicia uma colheita grande aí de milho safrinha, normalmente os preços de frete rodoviário eles sobem bastante, né? Então pode ser que para alguns corredores específicos a gente tenha um aumento de preço além aí do esperado, né? Mas não vai ser tão significativo assim quanto foi em 2014. Certo. Tiago, te agradeço muito pela companhia nessa terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas, para a gente atualizar e informar os nossos produtores que estão, né, nos acompanhando exatamente sobre o que está acontecendo e como isso impacta no dia a dia deles. Te agradeço mais uma vez e já te convido para voltar mais vezes ao Notícias Agrícolas para a gente continuar falando sobre logística, que é uma situação, um ponto ali da nossa, né, um elo da nossa cadeia tão importante para que a gente possa continuar garantindo a nossa competitividade. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço e aceito o convite, tá? Que Fico à bom. disposição. Obrigada, Joia. Thiago. Até a próxima. Um abraço, até a Um próxima. abraço. Obrigada. Até. Bom, conosco, portanto, Tiago Guilherme Pera, que é coordenador do grupo de pesquisa da Exalc-Log, nos atualizando sobre a situação da hidrovia, melhor dizendo, Tietê-Paraná. Nós sabemos que essa crise hídrica, né, essa falta de chuvas que o Brasil vem registrando, pesa severamente sobre a nossa questão hidroviária e também sobre a geração de energia. Então, né, como o Tiago bem pontuou e resumiu, nós temos uma escassez de água para todos os usos. Então, vai haver realmente essa preocupação. Nós temos ali, provavelmente, essa hidrovia já foi paralisada, né? E a gente tem o risco de ficar com ela paralisada até o final do ano também, como pontuou o Thiago. O escoamento do restante da nossa safra de soja, da safrinha de milho que está sendo colhida e o restinho que a gente tem de milho verão não estão aí comprometidos. Atenção que tem portanto, uma usina ali no interior de São Paulo, como colocou, acho que é no estado de Goiás, o Thiago pontuou também sobre o transporte de cana-de-açúcar por essa hidrovia. Então, a gente tem, obviamente, alguns problemas, são problemas pontuais, né? Vão exercer alguma pressão sobre outros modais rodoviários, mas também não de forma severa. É um risco que precisa ser monitorado e a gente está aqui para fazer isso, tá certo? Se você chegou nessa entrevista agora, já ela vai estar disponível na íntegra para que você possa entender direitinho como é que está a situação da hidrovia Tietê-Paraná, problemas causados ali na região da bacia hidrográfica do Rio Paraná por conta dessa crise hídrica afetando a nossa logística. A gente fica por aqui com esse boletim, mas continua na sequência a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.